O gráfico de uma função do segundo grau depende especificamente de duas coisas, do delta e do A. Se o A for positivo, a parábola tem a concavidade para cima. Ela fica com a boquinha para cima. Se o A for negativo, a concavidade fica para baixo. Se o delta for positivo, significa dizer que aquela função, aquela equação gerada pela expressão, tem duas raízes diferentes, duas raízes reais e distintas. Duas raízes diferentes, portanto, dois toques diferentes no eixo x. Se o delta for zero, é porque a parábola só vai tocar o eixo x em um ponto. Por que em um ponto? Porque as duas raízes da equação vão ser iguais. Então só vai haver na prática um ponto, um toque no eixo x. E se o delta for negativo, não há raiz real, portanto a parábola não vai tocar o eixo x. Ou seja, nós temos 6 situações possíveis de gráfico. Porque nós temos duas situações para o A, ou é positivo ou é negativo, e nós temos 3 situações para o delta, ou é positivo, ou é zero, ou é negativo. 3 para o delta com 2 para o A, 3 vezes 2 me dá 6 situações ao todo. Vamos analisar a primeira. Se nós temos uma função em que o gráfico dela, em que essa função tem o delta maior do que zero e o A positivo, se ela tem o delta maior do que zero, ela vai ter duas raízes reais. Significa dizer que a parábola vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes. Ó. E se ela tem o A positivo, significa dizer que a função vai ter a concavidade para cima. Então tem que ser uma parábola com a concavidade para cima, tocando o eixo x em dois pontos diferentes. Está aqui ela. Como é que eu faço o estudo do sinal de uma função como essa? Estudar o sinal significa dizer aonde é que a função é positiva, onde é que a função é zero e onde é que a função é negativa. Vamos lá. Olhando para esse gráfico aqui de vermelho, essa parábola de vermelho, aonde é que o y dá maior do que zero? Vamos entender. Quando é que a minha função vai dar maior do que zero? A minha função é a minha curva de vermelho. A minha curva de vermelho, ela fica maior do que zero, ou seja, o meu y assume valores maiores do que zero quando a minha curva de vermelho está acima do eixo x. E ela está acima do eixo x à esquerda do x1 e à direita do x2. Então, vou dizer que a minha função vai ser positiva quando eu pegar valores para x menores que x1 ou valores para x maiores que x2, ó, à direita do x2. Quando é que a minha função vai se anular? Quando é que o meu y vai dar zero? A minha função vai dar zero aonde? Nas minhas raízes. A função se anula nas raízes, pessoal. Então a função vai se anular aqui quando x assumir o valor x1 ou então quando x assumir o valor x2. São as raízes da nossa função. E quando é que a nossa função vai ser negativa? Ela vai ser negativa bem aqui, ó, onde ela está abaixo do eixo x, ó. Aqui ela é negativa, porque qualquer número que eu pegar entre x1 e x2, ó, vai fazer os valores de y serem negativos, tá? Então vou dizer que a minha função, o meu y, vai ser menor do que zero, tá? Quando eu tiver aqui o meu x sendo um valor entre x1 e entre x2, ó. Maior que x1 e menor que x2. Vamos botar aqui, ó. Quando meu x assumir um valor maior do que o x1 e menor do que x2. Isso aqui que a gente acabou de fazer é o estudo do sinal de uma função do segundo grau que tem o A positivo e o delta positivo. Então a gente tem essas 3 situações aqui para a nossa função. Tá bom? A nossa função ela é negativa entre o x1 e o x2. Ela é positiva à esquerda do x1 e positiva à direita do x2. O que é que isso quer dizer? Que se eu pegar qualquer número menor do que esse número aqui, x1,
e substituir na minha função, eu vou ter um y sendo positivo. Esses sinaizinhos que eu estou botando, mais, menos, mais, é para o y, não é para o x. É para a minha função. A minha função você tem que ouvir a letra y. Tá certo? Vamos lá. Segundo tipo de gráfico. Concavidade para cima, ou seja, A positivo. Tá? E apenas um toque no eixo x, ou seja, duas raízes iguais. As duas raízes são iguais quando o delta dá zero. Nesse caso aqui você percebe que a nossa curva, a nossa parábola, ela nunca fica abaixo do eixo x. Como ela nunca fica abaixo do eixo x, ó, como ela está sempre ou em cima do eixo x ou acima, aliás, ou passando pelo eixo x, né, ou acima, então eu digo que essa função ela nunca pode ser negativa. Então vou escrever, quando é que a minha função, quando é que esse meu y aqui vai zerar? Minha função vai zerar quando o meu x assumir o valor das raízes, que no caso vão ser iguais. Ou seja, quando o meu x for igual ao x1, que na prática é a mesma coisa do x2. Ó. Quando é que a minha função vai ser positiva? Quando é que o meu y vai dar positivo? Sempre. Para qualquer valor de x que eu quiser. Qualquer valor que eu colocar no lugar do x. Com exceção das raízes. Então vou botar assim, ó. Basta ser um x diferente do x1, que no caso é a mesma coisa do x2. Ó. Qualquer valor de x que não seja esses dois, fazem a minha função ser positiva. E quando é que a minha função vai ser negativa? A minha função não vai ser negativa? Nunca. Não tem nenhum valor que eu coloque no lugar da letra x que vai fazer a minha função ser negativa. Então eu boto que nesse caso aqui não existe x pertencente aos reais. Ó. E aí isso aqui é o estudo do sinal da nossa função nesse caso. Beleza? No tipo número 3 de gráfico. No tipo número 3, você percebe que a parábola não está tocando o eixo x. Como a parábola não está tocando o eixo x, significa dizer que não tem raiz real. Ou seja, significa dizer que o delta está sendo menor do que zero. Então, o A é positivo, porque a concavidade é para cima, mas o delta é negativo, porque não tem raiz real. E aí, nesse caso, eu digo que a nossa função ela é extremamente positiva. Y será maior do que zero. Aí eu posso botar que y será maior do que zero para qualquer valor de x pertencente aos reais. É uma função extremamente positiva. Essa função não vai ser menor do que zero e não vai ser igual a zero nunca. Vai ser sempre maior do que zero. Só olhar para o gráfico dela. O gráfico dela está todo acima do eixo x. Quem está todo acima está positivo. Né? Então eu posso ilustrar aqui, ó, que é uma função extremamente positiva. Qualquer que seja o número que eu colocar no lugar do x dessa função, vai fazer o meu y dar positivo. Aqui, ó, qualquer que seja o número que eu coloque no lugar do x, na nossa função, vai fazer o nosso y ser positivo. Com exceção do x1 e do x2. Se eu trocar o x por x1 ou x2, que no caso são os mesmos valores, o meu y vai dar zero. Tá? Então nós trabalhamos aqui os três primeiros tipos de gráficos. São os tipos em que o A é positivo e o delta negativo, positivo ou nulo. Agora nós vamos trabalhar os últimos três tipos de gráficos. Que são os três tipos em que o A é negativo. Vamos ver esses três tipos. Tipo número 4. Concavidade para baixo. Então vou botar aqui o A é negativo. A negativo. 2 toques no eixo x, portanto, duas raízes reais e diferentes. Tá? Então, delta positivo. Nesse caso, eu posso dizer que a minha função é menor do que zero. Quando? Quando eu pegar valores para x à esquerda do x1, portanto, menor que x1, ou valor para x à direita do x2, portanto, maior que x2. Qualquer valor à direita do x2 ou à esquerda do x1 faz a minha curva de vermelho estar abaixo do eixo x, portanto faz a função ser negativa. Agora, quando é que a minha função vai dar zero? A minha função vai dar zero se eu trocar o x pelo x1, ou então se eu trocar o x pelo x2. Ó. São os dois valores que fazem a minha função zerar. E quando é que a minha função vai dar menor do que zero?
Minha função vai dar no caso, maior do que zero. Minha função vai dar maior do que zero quando a minha curva de vermelho estiver acima do eixo x. Quando é que a minha curva de vermelho está acima do eixo x? Para os valores entre x1 e x2. Ó. Então vou avisar que o x deverá estar entre x1 e x2. Ó. Beleza? Então esse é o tipo número 4. Tá? Tipo número 5 é quando o gráfico só toca o eixo x em um ponto, a parábola, e ela tem a concavidade para baixo. Então se tem a concavidade para baixo é porque o A é negativo. Se toca o eixo x só em um ponto é porque só tem as duas raízes reais são iguais, né? Então o delta vai ser igual a zero. Então nesse caso essa função não tem como ser positiva nunca. Ela está abaixo do eixo x, ó. Na pior das hipóteses ela toca o eixo x. Então é uma função que vai ser menor do que zero, tá? Ou uma função que vai ser igual a zero. Ela vai ser igual a zero quando o x assumir os valores das raízes, que pode ser x1 e x2, são os mesmos. E essa função vai dar negativa para qualquer valor de x diferente de x1, que no caso é a mesma coisa de x2. Ó. Tá? Então é uma função que não tem como ser positiva nunca. E a função vai ser extremamente negativa, olha esse gráfico, todo abaixo do eixo x, ó, quando o A dela é negativo, ou seja, ela tem a concavidade para baixo, e quando o delta dela também é negativo, ou seja, não vai ter raiz real. Portanto, a parábola não vai tocar o eixo x. Então, nesse caso, é uma função que é extremamente negativa. É menor do que zero sempre. Isso aqui vai acontecer para qualquer que seja o valor de x pertencente aos reais. Ó. Então, galera, nós temos essas 6 possibilidades de gráficos para as funções de segundo grau. Tá bom? Então, nós temos como analisar o sinal de uma função de segundo grau dessas 6 possíveis maneiras. Beleza? Vamos trabalhar agora exercícios e questões para você ver como é que o conteúdo de funções vem sendo cobrado aí, principalmente no Enem. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos junto.